para que a igreja tenha saúde, para que a igreja ela tenha milagres, para que a igreja haja transformação, para que no meio da igreja aconteça maravilhas. Para que isso aconteça, eu e você temos que fazer a nossa função. Nós temos que tomar um posicionamento. E antes de eu iniciar aqui, queridos, eu quero fazer uma oração com você. Pessoas podem vir aqui pregar, ministrar, pessoas podem falar, irmãos podem vir aqui, pastor pode vir aqui, mas não vai adiantar de nada se eu e você não abrir o nosso coração e cumprir com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Dizer para o Senhor: Senhor, nesta noite eu tomo uma posição porque eu quero viver algo novo. Nesta noite eu tomo uma posição porque eu não quero que a minha vontade seja feita, mas que a sua vontade seja feita na minha vida. Que neste dia, queridos, eu e você possamos abrir o nosso coração. Nós cantemos aqui uma primeira canção que diz assim: faz arder em meu coração teu fogo, faz arder a sua chama em meu coração. O Espírito Santo nesses dias tem buscado nos encher. O Espírito Santo nesses dias tem buscado algo novo para mim e para você. Mas isso só vai acontecer se nós concedermos a liberdade ao Espírito de Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, faz arder esta chama em nosso coração nessa noite. Não é mais um culto, não, Espírito Santo, é o culto da diferença na nossa vida. Aleluia. Porque tomamos uma posição, porque queremos que a igreja, que é o corpo de Cristo, nós somos membros deste corpo, nós temos uma função, nós temos uma responsabilidade com a igreja do Senhor. Jesus, que nós possamos fazer o nosso melhor, porque quando nós falamos que te amamos, quando nós dizemos que nós te amamos, Deus, isso significa que tem que haver uma entrega, tem que haver, Senhor, algo maior do que nós temos que nos sujeitar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, faz arder a chama em nosso coração, faz com que a sua presença nos encha a nossa vida com a sua presença, que a tua unção seja derramada sobre a sua igreja. Eu coloco a minha vida em tua presença, Espírito de Deus. Fala com cada pessoa, com cada irmão que aqui está, e que o teu nome seja glorificado e exaltado em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2. Glórias a Deus. Isso é muito importante, queridos. Nós temos uma responsabilidade com a igreja. E quando fala igreja, não é em si a igreja do Evangelho Quadrangular, mas a igreja, o corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos que fazer aquilo que... Aliás, nós temos que reconhecer a nossa identidade em Cristo Jesus e fazer aquilo que tem que ser feito. Aquilo que está em nossas mãos. Porque um dia tudo que fizemos aqui será cobrado lá nos céus. Então que nós possamos realizar aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas nesses dias, em o nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 2 de Tiago, acharam, irmãos? Tiago, depois de Hebreus, fala assim: meus irmãos, versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tentações. O que fala? Tentações. O meu fala provações. Alguma outra versão fala diferente de tentações, provações? Não. Várias tentações. Então, ele está falando aqui para a gente passar com alegria o fato de passar diversas provações ou tentações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros
e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Diga assim comigo: a fé produz a perseverança. Diga: a perseverança produz a ação completa de Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Olha que interessante, irmãos. Este livro, aliás, o apóstolo está falando algo muito importante para as nossas vidas. Vamos imaginar que você... Quem aqui, aliás, vou perguntar isso para você. Quem está passando por alguma provação na sua vida? Levante a mão. Misericórdia, ninguém passa. Quem aqui está passando por várias provações? Levante a mão. Todos nós passamos por diversas provações. Eu não tinha escutado direito. Repita novamente a primeira pergunta. Não escutou? Não. Quem aqui está passando por alguma provação? Por várias provações. Todos nós passamos por várias provações. Vamos associar essa palavra provações, queridos. A versão da irmã fala tentações, mas provações podemos associar a dificuldade, a lutas, aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tanto espiritual, emocional, conjugal, familiar. Agora imagine que você está num desemprego. O apóstolo Tiago está falando aqui que se você estiver passando por um desemprego, fique feliz. Quantos aqui passaram por uma luta e dificuldade e deu risada e ficou feliz? Alguém fez isso? É complicado, não é? Mas ele está falando que nós temos que, quando estivermos enfrentando dificuldades, nós temos que estar felizes. Algo importante eu aprendo aqui, irmãos. Não vai adiantar eu falar sobre as lutas que estou passando. Não me entenda mal o que eu vou dizer aqui. Não significa que você tem que conversar com alguém, claramente de Deus, sobre as lutas que você está enfrentando para que essa pessoa te ajude. Mas eu quero dizer o seguinte: não vai adiantar de nada eu falar para as pessoas o que eu estou passando, as dificuldades que eu estou passando. Meu Deus, irmão, eu estou passando por isso, chorando para todo mundo. Vai adiantar alguma coisa? Não. Nós temos que ir diretamente a Deus, que pode resolver a nossa situação. O Senhor que pode mudar a nossa história. Então, quando Ele está falando aqui que nós temos que estar felizes diante das provações, isso significa que, por mais que por fora pareça estar tudo legal, mas você sabe que está resolvido porque você já entregou para Deus. Sabe qual que é a diferença do vitorioso e do derrotado? A diferença daquele que vence e daquele que não consegue alcançar a vitória, só perde na sua vida. A diferença é que aquele que vence sabe aonde que ele vai buscar a resposta das suas orações. Aquele que vence, ele sabe com quem ele vai conversar para alcançar os seus objetivos. O derrotado fala para todo mundo: mano, acontecendo isso, só derrota. Irmãos, nós temos que aprender, como a palavra está nos ensinando. Nós temos que produzir algo dentro de nós. E quando ele fala o seguinte aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé. A fé tem que ser acionada na nossa vida. Nós temos que colocar esta fé em ação em meio às dificuldades. E não é a fé estabelecida em homens, não é a fé estabelecida aquilo que nós sabemos, aquilo que nós confiamos. Não, a fé é em Deus, queridos. A fé em Cristo Jesus. Esta fé tem que ser ativada em nós quando estivermos em diversas situações, problemas que estamos enfrentando. Nós temos que colocar a nossa fé em ação, porque no momento quando fazemos isso, essa fé vai gerar dentro de nós a perseverança. E o que é perseverar? A perseverança é não voltar atrás. A perseverança significa não recuar. Perseverança significa prosseguir, estar avante.
Quando passamos por lutas e colocamos a nossa fé em ação, a perseverança é moldada em nós. E quando essa perseverança está em nós, aí sim, a ação de Deus começa a ser completa em nossas vidas. Amém. Amados, há uma passagem que fala em João, o capítulo 6, vai falar sobre, aliás, o único milagre que tem nos 4 evangelhos, que é a multiplicação, sabe? Capítulo 6 de João. Abre lá, João, só para nós ver essa passagem, para você entender a importância. Já vou voltar aqui neste texto. A primeira multiplicação dos pães. É o único milagre que se encontra nos 4 evangelhos. Vamos ver aqui em João 6. Por que será que este milagre tem nos 4 evangelhos? Qual é a importância? Existe algo muito importante neste texto que o Senhor quer passar para as nossas vidas. Este texto fala quando Cristo ele faz a multiplicação do pão, onde que havia uma multidão que seguia Jesus. Por onde Jesus, o lugar onde Jesus ia, uma multidão o seguia. E diz essa passagem que havia uma multidão muito grande que estava seguindo a Jesus. Alguns estudos dizem que havia mais de 20.000 pessoas neste momento aqui. E ao entardecer, quase chegando a noitinha, o Senhor vê que aquele povo era uma multidão muito grande, e os discípulos falando assim, vamos dispensar esse povo, Jesus, porque provavelmente eles já estão cansados, estão com fome. Mas Jesus faz um milagre maravilhoso, que é o quê? A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Agora, entenda uma coisa muito importante aqui no versículo 33, onde que Jesus diz assim, João 6,33. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que interessante, irmãos, preste atenção nisso. Jesus faz uma multiplicação dos pães. 6 pães, 2 peixinhos, alimentam toda a multidão. Com o decorrer do dia, aí continua a passagem falando que os discípulos vão em um barco, essa passagem também é muito conhecida. E depois Jesus anda sobre as águas, Pedro vai até Jesus. Passou este ponto aqui, no outro dia, a multidão estava procurando Jesus. E diz que quando eles encontraram Jesus, eles falaram assim, Jesus, nós estávamos procurando o Senhor. Aí Jesus já disse assim para eles, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que quer dizer com isso? Irmãos, muitas vezes nós não estamos procurando satisfazer a nossa fome espiritual. Nós só estamos procurando Jesus para realizar milagres na nossa vida. Jesus não é o padeiro que faz o pão e só entrega para você lá na padaria, não. Jesus não quer ter um relacionamento seguinte, ele faz um bolinho ali, e daí deixa lá para vender, você vai e pega, vou comprar, que bom, gostoso, beleza, no outro dia eu vou e busco. Não! Jesus quer ter intimidade conosco. Jesus está falando aqui sobre um alimento, eu sou o pão da vida. Isso significa, queridos, que muitas vezes nós temos uma imagem de quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que faz o que eu quero. Jesus faz um milagre e eu estou precisando. Beleza, fez um milagre, agora não preciso mais do Senhor. Muitas vezes a pessoa não quer o alimento espiritual que vem, que é o pão da vida, que é Jesus. Não, ele só quer os milagres que Jesus faz. E nós não podemos isso, porque aqui Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Existem 7 citações quando ele fala eu sou no Novo Testamento. As 7 citações são em João mesmo. Ele fala eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo,
eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. O que significa esse eu sou? Se nós voltarmos um pouquinho lá no Antigo Testamento, você vai ver que quando Moisés, ele vê a sarça ardente, e Deus fala para ele sobre o projeto que ele tinha, que era grande, de libertar o povo de Israel. Moisés fala, tem um diálogo com Deus, e ele fala assim para Deus, mas como que o povo de fora, como que eles vão reconhecer o povo de Israel? Quem é o Senhor? Aí o que Deus diz para ele? Você vai falar que eu sou. Eu sou o que sou. Então quando Jesus está dizendo aqui, eu sou o pão da vida, ele está falando o seguinte, eu sou Deus que pode realizar muito mais do que um milagre na sua vida. Eu posso satisfazer aquilo que está dentro de você. Irmãos, aí está a diferença. Se nós estamos buscando um Jesus que só faz milagres, vai acontecer milagres porque há poder e autoridade no nome de Jesus. Mas se a gente buscar só milagres, isso vai passar. Como uma multidão que seguia Jesus, só para receber milagres, mas eram poucos que queriam realmente ter a eternidade com Deus. O mais importante para nossas vidas, a máxima para as nossas vidas, não é o que Deus vai fazer no nosso dia a dia, não é o que nós vamos conquistar aqui na terra, não é o que você vai, a casa que você tem, o carro que você tem, não é isso. Isso não é mais importante do que a sua salvação. Aleluia! E quando nós dizemos assim para o Senhor, Senhor, começamos assim, só uma troca, como se fosse uma troca. Eu oro para receber isso, eu jejuo para receber isso. Nós estamos fazendo como diz lá em Mateus 6, quando Jesus está falando sobre os hipócritas. Aliás, ele fala sobre os hipócritas e sobre os pagões. Os pagões que faziam a consagração, o seu jejum, faziam a sua oração apenas para trocar algo com Deus. Eu faço isso para receber isso. Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala, ore como? Pai nosso que estás nos céus. Reconhecendo a nossa filiação. Irmãos, o que depende de nós, pode ter certeza, se você for buscar algo dependendo das tuas forças, a tua salvação, você diz assim, eu vou buscar a salvação de que forma? Aí cria um pensamento assim, que para mim ser salvo, eu tenho que participar de tantos cultos, eu tenho que orar tantas vezes, eu tenho que ler a Bíblia tantas vezes. E isso não existe, queridos. Se eu coloco dessa forma diante de Deus, eu estou dizendo assim, eu estou me esforçando para receber a salvação. Não existe isso. A salvação é a graça. Cristo já conquistou, já pagou um preço alto por nós naquela cruz. Então nós não podemos pagar nada. O que depende de nós é apenas reconhecer nossas falhas e nossos erros e chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso aprender mais do Senhor. Eu preciso satisfazer a minha fome espiritual em Ti, que é o pão da vida. Eu preciso reconhecer que o Senhor é o meu Deus. E entenda isso, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Todos nós vamos passar por dificuldades. Mas isso não significa que a dificuldade que hoje eu e você estamos passando, ela tem autoridade, ela tem a permissão de Deus para nos destruir. Jamais isso. Se a luta que estamos enfrentando, não importa qual seja, ela só tem duas permissões, ou para nos corrigir de algo que fizemos, ou para nos promover a um lugar melhor. Somente isso. O que passa disso não existe. Ou para nos corrigir, ou para nos promover para um lugar melhor. Então, quando Tiago está falando aqui, fiquem felizes das provações que vocês estão passando, ele está falando assim, por mais difícil que seja a luta que eu enfrento, eu estou feliz porque eu sei que Deus já conquistou por mim a vitória. Amém.
Eu já recebi o milagre, eu já estou feliz, eu estou passando essa luta, glória a Deus, porque eu sei que a vitória é grande. Nós não podemos, queridos, fraquejar, que luta, que eu estou passando por isso, meu Deus, agora vai acabar tudo. Aí sabe o que acontece? Jesus diz assim, que cada um tem que carregar a sua cruz. Negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. Só que o que acontece? Com o andar da nossa vida, a gente fica olhando para as outras pessoas. E você olha para o outro e fala, nossa, mas a cruz daquele ali é mais... A cruz dele é mais levinha. E a minha é mais pesada. Você olha para outra pessoa e fala, nossa, aquela cruz nem peso tem, é tipo um carro. E você pensa que a dificuldade que você passa, o problema que você enfrenta, ninguém pode vencer. Irmãos, aquilo que recebemos, aquilo que estamos passando, Deus tem um projeto para nossas vidas. De alguma forma Deus quer nos corrigir, de alguma forma Deus quer nos promover a um outro lugar, mas não fique colocando, dizendo, não, eu tenho que ser como tal pessoa, aquela pessoa assim, não. Carrega a sua cruz, faça aquilo que tem que ser feito, cumpra com a sua missão aqui na terra, faça o que você tem que fazer, o que Deus te chamou para fazer, e faça bem feito. Não coloque empecilhos naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo de diácono, se você é um pregador, um ministro, alguém que faz algo, o que seja, queridos, faça bem, porque é para o Senhor. Aquilo que nós fazemos não é para dizer, aquele irmão faz tal coisa. Todos nós somos servos, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Não há um cargo no céu dizendo aqui, esse daqui vai ficar melhor nesse lugar, porque esse é pastor, porque esse é tal. Não, todos são filhos. Mas entenda uma coisa muito importante. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e faça bem. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com tudo que você for fazer. Na sua casa, no seu lar, a maneira de você viver. Porque quando, queridos, nós enfrentamos as dificuldades com fé, e nós cremos, a perseverança, ela é agregada em nossas vidas, aí vem o amadurecimento em nós. Isso é muito importante, eu notei algumas coisas aqui. Quando você é maduro espiritualmente, emocionalmente, você tem tolerância à frustração e à contrariedade. As pessoas chegam diante de você e falam assim, ei, o que você está fazendo, era melhor você fazer de outro jeito. Vou dar um exemplo aqui. Aí a pessoa fala assim, eu não quero saber do teu jeito, suma daqui, fica bravo, já fica... Não, a pessoa que é madura espiritualmente e tem essa perseverança, já está na vida dela, o que acontece? A pessoa aceita. Ela aceita o normal. Uma pessoa que é madura espiritualmente, o que ela tem mais? Ela aprende com os seus erros. Erra, sim, mas ela não comete de novo, porque ela aprende com os seus erros. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela tem um humor maravilhoso. Ela tem controle racional sobre suas emoções. Se ela está passando por dificuldade, amém, mas ela tem um controle emocional daquilo. Não chega diante de tudo já, meu Deus, acabou tudo. Não, tem um controle emocional. Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos viver esses dias isso. Entenda uma coisa muito importante. Não há... Alguém disse uma vez isso e marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Quando a pessoa falou assim, que quando ela aceitou a Jesus, quando ela se converteu a Jesus, ela entregou a sua vida totalmente a Jesus.
Ela disse assim: ó Senhor, aqui está a minha vida e eu te amo de todo o meu coração. Eu pergunto para você, queridos, é fácil amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento? É fácil ou não? Se fosse fácil, todo mundo realmente recebia tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Se a gente tivesse um compromisso verdadeiro e realmente de amar a Deus com todas as nossas forças, você ia fazer como você fazia lá para sua esposa. Você se dedica totalmente a ela. Você ia fazer como você faz para os seus filhos, com o seu entendimento. Você ia buscar informações, você ia buscar algum jeito para alegrar eles. Se nós amássemos a Deus com todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, nós ia fazer o máximo para honrar a Deus. E nós temos feito isso, queridos? Muitas vezes não. Muitas vezes até para chegar na hora do culto é difícil no horário. Muitas vezes para orar 15 minutos, 5 minutos é difícil. Isso é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo... Será que é isso? É difícil. Mas nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque antes de nós amarmos alguém, Deus já nos amou. Antes de nós termos a nossa família, Deus já tinha um projeto para nós. Deus nos ama. Então vamos fazer o nosso melhor para Jesus. Vamos dedicar o nosso melhor para o Senhor, honrar a Deus com a nossa vida. Porque não há nada mais importante, vou repetir isso, do que a nossa salvação em Deus. E que nós possamos entender que essa salvação não depende de nós, mas sim depende da intimidade que nós conseguimos com Deus, claro, mas é somente o sacrifício de Cristo naquela cruz. Amém? Coloca-se em pé, queridos. Eu vou orar por vocês agora neste momento. As provações vão chegar para todo mundo. Todos nós vamos passar por provações, dificuldades financeira, emocional, conjugal, familiar. Porém a diferença está naquele que com a sua fé confia totalmente em Deus, que coloca a sua fé no Senhor e diz: Senhor, eu estou passando por lutas, por dificuldades, mas eu confio que o Senhor já conquistou por mim esta vitória. E quando nós colocamos essa fé em ação, a perseverança ela é moldada em nós. Em nós é gerado alguém melhor, algo novo é gerado em nós, alguém íntegro diante do Senhor, alguém que é maduro espiritualmente, alguém que por mais difícil que sejam as situações, reconhece a dependência de Deus e sabe que só Ele pode fazer a mudança, que pode transformar a nossa história. Jesus, eu oro neste momento por cada pessoa que aqui está, cada irmão, cada irmã que aqui está. Nós temos projetos em nossas vidas, nós temos planos, e muitas vezes, Senhor, nós colocamos a confiança no nosso coração, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós achamos que é. E por várias situações nós acabamos nos decepcionando, porque confiamos em nós mesmos, porque se esquecemos que nós temos que confiar e ter a nossa fé somente no Senhor, e acreditar que é o Senhor que tem o melhor para a nossa vida. Por isso, Pai, colocamos diante do Senhor tudo o que somos, colocamos a nossa vida, colocamos a nossa família, colocamos, Senhor, o nosso lar, colocamos o nosso trabalho, colocamos tudo que temos, tudo que somos diante de Ti, e dizemos: Senhor, toma conta de nós, que o Senhor possa direcionar a nossa vida, que o Teu Espírito possa estar guiando nossos passos, que o Senhor possa estar nos direcionando, Deus, porque quando nós vivemos conforme a Sua vontade, quando nós cumprimos aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta terra, o melhor de Deus acontece em nossas vidas, maravilhas acontecem. Em nome de Jesus, Pai, declaramos que a nossa geração
será abençoada por Ti. Declaramos que a geração, essa nossa geração, o povo está em Suas mãos. Colocamos a nossa vida em Suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.